que a gente tem que fazer, se a gente for entrar nesse aspecto de descentralização no Brasil, a gente tem que fazer o federalismo ser real. Entendeu? O dinheiro dos impostos, ele não tem que ir para Brasília para depois voltar para os estados. Fica nos estados e os estados repassam 10% para Brasília. É porque não faz sentido. O dinheiro tá aqui. Aí você manda tudo pra lá pra depois voltar. A única justificativa lógica pra isso é que alguém vai ganhar no meio do caminho. É pra centralizar o poder do dinheiro. Exato. Se centraliza pra quem controla o dinheiro. Primeiro... Não só o dinheiro, as decisões também. Exato. Exatamente. O dinheiro, ele nasce descentralizado nas cidades e nos estados. E aí o sistema político colocou em prática um mecanismo, um filtro para sugar e centralizar todo esse dinheiro que nasce descentralizado para que eles tenham um controle total. Os bancos centrais e para como eles vão distribuir, porque nessa distribuição é que a forma com que eles operam o seu jogo político. Sim. Essas são as alavancas deles, na distribuição do dinheiro. Então é por isso que eles precisam que centralize. Sim. Se a gente conseguisse descentralizar o dinheiro, e por isso que o Bitcoin é uma coisa boa, entendeu? Porque as criptomoedas em geral. Em geral, exato. Porque eles são uma ferramenta de descentralização. Por exemplo, se o Xandão quiser me bloquear, ele vai tirar todas as minhas contas. Mas não vai conseguir tirar o meu Bitcoin, entendeu? Então... Você tem uma camada de proteção que o eu Estado tenho uma não camada chega. de proteção, exato. Então a gente tinha que pegar essa lógica e introduzir no Estado. Lutar por isso. E sabe qual que é o mais bizarro? Esses caras que estão no poder, eles também se protegem. Você vai ver, paraíso fiscal... Quando surge os escândalos de corrupção, você descobre que todos eles têm conta no exterior em locais que o Estado não pode tocar. Ou seja, eles podem proteger o próprio dinheiro, mas o mais pobre não pode. O mais pobre tem que entregar tudo pro Estado, 50% do que ganha no ano pro Estado, tem que calar a boca, tem que trabalhar e ainda não pode questionar quem tá no poder, porque senão ele é antidemocrático. Exato. Olha que bizarro a lógica que a gente vive e as pessoas não percebem. E daí, na minha família, eu fui meio que, assim, a ovelha negra nesse sentido, porque meus parentes, minha família nunca foram muito preocupados com política. Meu pai gostava, tal, mas não de se engajar. E eu abri mão, sei lá, de tudo, cara. Eu tranquei a faculdade, mudei pra São Paulo, manifestação. É porque eu comecei a perceber esse problema, cara. Eu comecei a perceber, cara, tem uma elite que domina as pessoas, não permite que as pessoas ascendam na vida. Então, você tem diversos mecanismos que limitam. E daí, não é só o político não, tá? É o empresário também. É o grande empresário. O dono das grandes corporações, os grandes bancos, que ele sufoca a concorrência. Sim. É burocracia, é legislação para quem tá começando a não conseguir competir. Sim. E daí, eles mantêm as pessoas pobres. Né? Exato. E daí, mantém as pessoas pobres como se fossem animais que tem que produzir para manter a riqueza deles, para manter a condição de privilégio deles. E eu acho que as redes sociais... Foi assim, eu acho que até talvez algo divino, porque permitiu que as pessoas tivessem um mecanismo de guerra, de reação. As redes sociais são uma ferramenta de guerra. Sim. Quando a Dilma foi impeachmentada, pra mim, no começo, a elite não queria que a Dilma saísse do poder. Os políticos, tal, o PSDB que se dizia oposição, não queria que a Dilma saísse de lá. Mas aí teve as manifestações de 2013. A pressão popular, irmão, tornou insustentável. E só aconteceu por conta das redes sociais. Sim. Porque diferente do impeachment do Collor, que foi muito fomentado pela imprensa tradicional, o impeachment da Dilma se desvinculou total. Depois a imprensa tradicional... Aceitou, foi na exato, onda. Deu até um jeito de reprimir essas agendas disruptivas, né? Mas foi um processo que emergiu do povo, emergiu da população. Então eu acho que, por isso que eu sou muito defensor da liberdade nas redes sociais, porque foi o que me permitiu ser quem eu sou hoje e é o que dá um pouco de esperança, cara. Com certeza. É um pouco de esperança. É onde Pô, hoje em dia eu sou comentarista na Jovem Pan. No passado, não precisa ir longe, cara, 10 anos atrás, era possível um cara com a minha opinião, evangélico, cristão, conservador, defende a economia liberal e tal. Tá na Globo? Não, impossível. É impossível. Hoje eu tô na Jovem Pan. Legal. E gente pra caramba me assiste. Sim, a Jovem Pan tá grande. Tá grande. Aí posto vídeo na rede social, muita gente assiste. Às vezes milhões de pessoas. Isso era impossível. Eles não permitiam que pessoas que pensam igual a mim falassem. Não existia só uma corrente de opinião. Sim, é por isso que eu defendo tanto a liberdade de expressão, entendeu? Pois é, porque é a nossa última chance. Porque antes era uma ficção. Se eles calarem a internet, acabou. A mídia tradicional, os professores de história, aquela galera de esquerda, defendia a liberdade de expressão enquanto ela não existia de verdade. Enquanto apenas uma corrente de pensamento tinha a possibilidade de expressar com domínio. É verdade. Quando a liberdade de expressão aconteceu de verdade, eles não gostaram. Porque nós questionamos a autoridade deles de dizerem o que a gente pode ou não pode pensar. Quebrou os paradigmas. Quebramos os paradigmas.
Então, cara, a gente tem que continuar. Eu não acho que beleza, você tá fazendo o seu papel de alertar pros problemas. E eu tô fazendo o meu papel de tentar motivar as pessoas pra gente buscar soluções. A gente tem que lutar, cara. Sim. Nós, como brasileiros, como indivíduos, eu acredito muito na personalidade da pessoa. Eu acho que uma pessoa com personalidade forte, que busca o que é certo, ela pode promover mudanças. Sim. Isso aconteceu diversas vezes na história. Então, eu quero ser um desses agentes. Você, eu tenho certeza que é também um desses agentes. Porque muita gente que tá ouvindo aqui, meio que você tá marginalizado hoje. Muita gente não quer chegar perto de você. Com certeza. Mas tem um público que te segue. Tem. Que te ouve, que te escuta, e muita coisa do que você fala tem sentido, e você abre a mente de muita gente, entendeu? E as pessoas não vão mudar de opinião porque um veículo tradicional de imprensa falou algo diferente. Ou porque o Xandão me baniu. Exato. Pelo contrário, o Monark tá falando besteira. reforça o seu discurso. Reforça. Eu não sei a estratégia deles, porque eu vou criar outras redes sociais e vou continuar meu trabalho, tá ligado? Reforça o seu discurso. Eles estão... Então, eu acho que até mesmo se eles quisessem te inviabilizar, é a pior estratégia que eles estão adotando. O meu medo é eles falarem, realmente censurar não tá dando, né? Vamos prender. Não acho impossível, tá? Eu também não acho, nem um pouco impossível. Inclusive, eu acho muito provável que aconteça, né? Por isso que o passaporte italiano já tá ali, né? Tinindo. Eu acho que sim. E daí relativizou muito o que é discurso de ódio, né? Tipo, no passado, discurso de ódio era você realmente incentivar a violência contra alguém. Hoje em dia, discurso de ódio é qualquer coisa. É o que o juiz decidir, E cada hora muda. Tipo, a jurisprudência no Brasil deixou de ter valor total, cara. Não tem mais lei no Brasil. Acabou a lei. Não tem Pô, lei. Eu mesmo, recentemente, teve um processo que moveram contra mim por direito de imagem. Tipo, a pessoa autoriza eu gravar, eu posto, e daí depois a pessoa tenta ganhar alguma coisa nas minhas costas. Ah, entendi. Aí o juiz deu uma liminar meio que favorável à pessoa. Tomei outro processo, o juiz tomou uma decisão totalmente diferente. E é o mesmo tipo de processo. Aí como é que eu vou falar? Que tipo de lógica tem numa justiça que toma duas decisões diferentes pra um caso específico que é igual? Não tem lógica. A justiça no Brasil não tem lógica, é lobby político, cara. É lobby político. E daí você percebe que às vezes o juiz não vai com a tua cara, ele pode simplesmente tomar uma decisão. Sim, se é um juiz que tenha ligado com o Xandão e pegar meu caso, ele vai me punir. Eu processei o Google pra reaver a minha monetização que eles tinham tirado, antes de eu ser censurado pelo Estado. O juiz me chamou de nazista, mano. Sacou? Não tem lei, não tem país. Isso é uma mentira. E tipo, você nunca defendeu isso. Nunca. Eles simplesmente interpretaram assim e ponto. E pronto. Você não tem possibilidade de defesa. Exato, interpretaram fora da lógica. Como que alguém que fala que o nazismo é do demônio tá defendendo o nazismo? Porque Não no tem vídeo como. eu falo, o nazismo é do demônio, com todas essas letras. Eu falo, eu acho que o nazismo é do demônio, mas eu acho que o nazista tem direito de falar. É o que eu falei. Como que isso é apologia ao nazismo? Como que eu sou nazista? Mas tem um juiz num cargo, falou que eu sou. Exato. E deu causa ganha pro YouTube. Então, mano, o que eu posso fazer? Não tem esperança, não tem país. Isso aqui é uma mentira. Esse jogo já foi totalmente comprado. Cara. Infelizmente triste, né? é isso, mano. Mas é o que eu te falei. A sua visão ela é pessimista porque você tá vendo assim, pô, as coisas estão piorando. A minha visão antes eles faziam o que queriam e não tinham reação. Hoje existe Que reação. reação? Pô, as redes sociais, a própria impeachment da Dilma era algo que não era esperado. Bem, a gente vai poder... Então a gente tá conseguindo arranhar eles. Eles estão conseguindo, lógico que tá, a Dilma caiu, pô. Não foi uma vitória? Você não acha que foi uma vitória? Você acha que o sistema queria que a Dilma caísse? Eu acho que a Dilma, pro sistema, era só uma peça irrelevante, mano. Não, irrelevante não Eles era. entregam Presidente do país, dela. pô. O presidente não manda nada, cara. Pô. Aí você Presidente é um puta elege, fantoche. você Ô, elege você acha uma que bancada. o Biden manda alguma coisa lá? O cara não consegue nem andar, mano. Ele cai sozinho. Ele não consegue falar. O Lula tá quase igual, hein? Pois presidente, é fachada, é mentira, é teatro, cara. É teatro, mano. O presidente não manda nada. Aí você elege... Mas a gente elegeu, por exemplo, uma bancada de deputados que no passado não teriam espaço no Deputado não parlamento. tem poder nenhum. Tem poder. Tem poder nenhum, os caras não podem nem falar, mano. Os caras podem nem falar, Lucas. Acorda, cara. Acorda, acabou, velho. Pô, eu tô tentando vender otimismo pra galera poder lutar e você só tá pessimista, pô. Lutar como? Eles não podem tem nem ferramenta. falar. A gente acabou de falar das redes sociais. Que eles já estão ferramenta. banindo, já estão censurando, pô. Mas ainda a gente tá falando. E outra, antes tinha... Eu lembro disso. Quando começou a galera viralizar conteúdo de política, era uma ou outra figura super famosa. Tipo, que falava disso e que ficou muito conhecida. Hoje, cara, a concorrência tá tão grande, tem tanta gente falando as mesmas coisas e divulgando as mesmas ideias, que você tem... no passado você tinha um, hoje em dia você tem vários, cara. Você tem vários... Quem que fala contra o STF? Faz críticas? Eu faço, o tempo todo. Tá, você faz críticas. Sim. E você, quem mais? Cara, na direita tem muita gente, cara. Tudo bem, na Muita direita tem, influência. mas se pegar na mídia mainstream, quem faz não, crítica? mas aí que tá, é isso que eu tô falando. A rede social é a mídia
que se contrapõem. Então tem uma é bolha só alternativa. falando, né? Sim, mas é um público grande. Não, é considerável. É um público grande, mas não... Eu acho que 20% da população, em 20, 30% da população, esse tipo de conteúdo acaba chegando. Tudo bem, legal. Não, sim, tranquilo, mas enquanto eles controlarem os outros 60%, 70%... É por isso que aí que tá o ponto. A luta que mais me preocupa e que faz eu me engajar é pela liberdade de expressão, principalmente das redes sociais. Porque se eles conseguem tirar esse mecanismo de defesa que nós temos hoje e de divulgação de ideias que nós temos hoje, aí acabou, exato, aí acabou o jogo. Porque aí como é que você vai jogar? A única forma que você tinha de se comunicar com as pessoas, que tá crescendo, tipo, cada vez mais as pessoas consomem redes sociais, cada vez mais as pessoas são influenciadas por conteúdo das redes e menos pela imprensa tradicional. E eu até fui cético no começo, que falava assim, pô, mas será que a gente deve desacreditar totalmente a imprensa tradicional? Mas a minha opinião mudou. Sabe quando mudou? Quando teve o PL da censura e outras tentativas de censura, e a imprensa defendeu. Quem? A imprensa defendeu, a imprensa tradicional. Defendeu a censura. Exato. Aí eu falei, cara, esses caras não estão nem aí pra nenhum fundamento de liberdade, não estão nem aí pra nenhum tipo de valor. Esses caras só estão pensando em ganhar dinheiro e no deles, e é isso. Eles são propagandistas, Exato. Sim. Então, então não tem realmente como você acreditar totalmente em um veículo tradicional de imprensa. Não, você tem que acreditar totalmente que tudo que ele fala é mentira. É isso que você tem que acreditar. Você tem que presumir que é mentira. Sinceramente, eu acho que você não deveria assistir mais esses caras. Não tem nada ali que vai te agregar. Eles eu nunca vão te particularmente, eu me informo por veículos novos. Jovem Pan, óbvio, eu gosto muito da Jovem Pan. Acho que, óbvio que tem pressão e tal em cima, mas a Jovem Pan é um veículo que permite sofreram muito eles. Exato. Muito. É um veículo que permite debate ali dentro. Você tem Brasil Paralelo, que é outra fonte de informação que eu gosto. Revista Oeste, Gazeta do Povo. São essas. Sim. Aí, de vez em quando, eu vejo algum conteúdo da imprensa tradicional e tento filtrar o que é positivo, sim. Até pra desbancar eles. Exato. Mas, em geral, cara, é muita mentira. Sim. É muita desinformação. Sim. E daí, quando a imprensa solta uma coisa completamente inverídica, é um erro de imprensa, é um erro editorial. Quando alguma pessoa na rede social compartilha, por engano, alguma mentira, é fake news, tem que ser censurado. Então... E às vezes nem é mentira, às vezes é verdade. Às vezes não é mentira. Quando alguém fala uma verdade... Às vezes é interpretativo. A pessoa pode discordar, pô, eu não concordo com isso. Mas, se é interpretativo, o Estado não tem que decidir se vai correr ou não. Se é interpretativo, as pessoas têm o direito de opinar. Sim. Por exemplo, segundo a mídia, eu fui banido agora porque eu falei que eu não confio nas urnas. Você não pode não, você tem que confiar nas urnas, cara. Se você falar que você não confia nas urnas, você é banido, você perde o emprego. Você não tá pregando que as pessoas, nenhum tipo de revolução, nem nada, não. Você só, fala uma opinião. Eu falo assim, eu não acredito que essas urnas são seguras. Eu acho que elas são, eu acho que houve maracutaia lá. Eu não acredito no TSE como instituição. Eu acho que eles se corromperam. Falo isso de novo. Fui banido por falar isso, falo isso de novo. TSE não tem credibilidade como instituição. Você é corajoso, velho. Eles passaram por cima da Constituição. Eles são tiranos no poder. O Alexandre de Moraes é um tirano. É isso, meu. Essa é a verdade. Esse é o que eu penso. Você pode me banir o quanto vocês quiserem. Ainda vai ser o que eu penso. E pra mim, ainda vai ser a verdade. Eu não lembro de quem é essa frase. Ela é muito popular já Voltaire, né? do Voltaire. Eu posso discordar, mas vou defender o direito de você continuar falando. Exato. Então as pessoas perderam totalmente essa noção, né? Exato, Posso discordar de você e vou caçar você até você morrer por discordar de você. E sabe o que é mais bizarro? Se a sua ideia, se você tem tanta convicção de que sua ideia tá certa, por que você tem medo da concorrência? Se a sua ideia tá certa, você vai vencer no debate. Exato, você devia estar feliz. Fala, maravilha, a oportunidade de eu parecer certão, porque eu tenho uma ideia muito melhor do que a do cara. E é sempre mais fácil você defender a verdade do que a mentira. Exato. A mentira você precisa fazer muito, muito mais justificativas lógicas pra poder sustentar o que você tá defendendo. Exato. A verdade não, a verdade ela é mais objetiva, simples, é clara. Eu não confio nas que nem quando você tem esses debates, por exemplo... Eu vou até tomar cuidado como eu falo aqui. Tá certo, cuidado. Pra não ser cancelado. Mas sobre transexualidade e tal. Quando você fala, pô, biologicamente você é um homem. Você não deve competir com mulheres. Sim. Por que as pessoas, quando... Eles se esforçam o máximo possível pra convencer as pessoas do contrário. Mas basta um conservador falar qualquer coisa nesse sentido, as pessoas já passam a concordar com ele. Por quê? Porque é óbvio. Sim. As pessoas estão vendo uma realidade objetiva. Pode vir, sei lá, pode descer alguém do céu e falar que não é, mas a gente tá vendo, é isso. Exato. Então a verdade é mais fácil de defender, porque ela é evidente, muitas vezes. Com certeza, esse é o poder. Eu acredito muito na verdade, pra caralho. E eles querem destruir a verdade. Inclusive,
Hoje em dia, se você conversa com a maioria das pessoas, elas vão dizer pra você que cada um tem a sua verdade. A verdade, ela é relativa. Subjetiva. Né? Depende da sua opinião, da forma... Não! A verdade, ela é objetiva. A gente pode não saber a verdade. Exato. Se eu tô dizendo uma coisa aqui, você tá dizendo outra coisa diametralmente oposta ao que eu tô dizendo, alguém tá certo e alguém tá errado. Sim. Se eu falo que 2 mais 2 é 4... Ou os dois estão errados, né? Porque a verdade pode ser... E alguma outra pessoa tá certa. Mas alguém tá certo. Existe a verdade. A verdade existe. A verdade existe. Sim. Se eu falo que 2 mais 2 são 4, você fala que 2 mais 2 são 5, você tá errado, eu tô certo. Porque é um fato, Exato. é uma realidade. E as pessoas não param pra refletir sobre isso e elas acabam adotando isso como uma postura filosófica. Então, a maioria, quase todo mundo que você conversar, pra tentar evitar o debate, tentar evitar conflito, a pessoa vai afirmar pra você: não, você tem sua verdade, eu tenho a minha. Não, cara, isso não é verdade. Existe uma verdade e a gente tem que debater e tentar chegar nessa verdade. Sim, mas é que às vezes os dois estão errados, né? E aí essa frase até que ajuda a evitar. Acabar uma discussão desnecessária onde Sim. os dois estão errados, entendeu? Sim. Mas esse é o problema da verdade. Ela existe, mas ela é difícil de ela tem que ser perseguida. Universal, entendeu? Sim, mas ela tem que ser perseguida. E as pessoas têm que estar bem intencionadas a ponto de perseguir. Agora, se você chega numa conclusão de que não existe uma verdade objetiva, você não tem mais interesse nenhum em buscar ela. Sim, porque tudo faz, né? E daí, qualquer coisa vale. Né? E daí você não tem mais interesse nenhum pela instrução. Tudo que você vai fazer quando você vai buscar educação é buscar formas de ganhar dinheiro. E não formas de entender o mundo. Sim. Porque não importa, não existe verdade. Exato. Só que, ao mesmo tempo que você está adotando essa mentalidade, as pessoas que já estão consolidadas, a elite, que é uma elite ligada ao Estado, essas pessoas estão dando o melhor da educação para os próprios filhos. Sim. O melhor da literatura, da filosofia. Por quê? Porque eles sabem da importância de você perseguir a verdade. Mas nós não. Nós não podemos ter esse nível de preocupação. Pra gente, a verdade é relativa. Mais fácil controlar o povo que não sabe a verdade, Exato. Porque a verdade é quando você vê um governo tirano, é fácil de perceber. É autoevidente. Só que se não existe uma verdade, então... Então a gente ainda pode tá ser que ele tá certo. Assista esse podcast na íntegra no rumble.com/monarchx. Aponta o celular pro QR Code na tela ou vai no link da descrição e segue a gente lá. Valeu!